No silêncio da noite, quando as sombras se alongam e o mistério se insinua, algo nos puxa para o desconhecido, para aquilo que desafia nossa compreensão e desvenda o inexplicável. Nesse enigmático cenário, encontramos casos que resistem ao tempo, enigmas que jamais foram solucionados e mistérios que perduram além das eras. E, no vídeo de hoje, vamos te mostrar 20 segredos obscuros guardados pelas sombras do tempo e que nunca foram decifrados. Será que você é capaz de nos explicar? Então, pense já nas respostas, já deixe o seu like e se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo. Rostos de Belmez. Os rostos de Belmez são um fenômeno misterioso que começou em 1971 na pequena cidade espanhola de Belmez de la Moraleda. Moradores relataram súbito aparecimento de rostos humanos no chão de concreto de suas cozinhas. Apesar das tentativas de remover os rostos substituindo o chão, novas imagens continuaram a aparecer, atraindo atenção e curiosidade generalizadas. Os rostos variam em tamanho, forma e expressão, o que levou a inúmeras investigações e análises. Os céticos argumentam que os rostos de Belmez são uma farsa, enquanto outros acreditam que pode ser o resultado de uma reação química ou fenômeno psíquico. Apesar de extensa pesquisa, nenhuma explicação definitiva para os rostos foi determinada. A origem e o significado desses rostos permanecem envoltos em mistério, desafiando nossa compreensão. Incidente do Passo Dyatlov. O incidente do Passo Dyatlov é um caso trágico e desconcertante que ocorreu em 1959 nos Montes Urais, na Rússia. Um grupo de 9 caminhantes experientes, liderados por Igor Dyatlov, partiu em uma caminhada para alcançar uma montanha chamada Otorten. No entanto, eles nunca retornaram. Depois de vários dias sem comunicação, um grupo de busca foi enviado para procurar os caminhantes. O grupo de busca descobriu o acampamento dos caminhantes, que havia sido abandonado às pressas. Tendas foram encontradas abertas e os pertences dos caminhantes estavam espalhados. Os corpos dos caminhantes foram encontrados espalhados na área circundante, alguns deles parcialmente vestidos e com ferimentos graves. Apesar da extensa investigação e busca, nenhuma explicação definitiva para a causa das mortes dos caminhantes foi encontrada. Alguns propuseram que eles foram atacados por um animal, enquanto outros sugerem que foram mortos por um grupo de pessoas ou mesmo por uma arma militar. O incidente da passagem de Dyatlov continua a cativar e intrigar pesquisadores e entusiastas do paranormal e do inexplicável. O caso inspirou inúmeros livros, documentários e investigações com novas teorias e evidências surgindo regularmente. O mistério duradouro e a tragédia do incidente da passagem de Dyatlov serve como o lembrete assombroso dos perigos e maravilhas do mundo natural e dos mistérios que podem ocorrer dentro dele. Mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um antigo artefato grego descoberto em um naufrágio na costa da ilha grega de Anticítera em 1901. O dispositivo, datado de cerca de 100 anos antes de Cristo, é um intrincado sistema de engrenagens e mostradores feitos de bronze, muitas vezes referido como o primeiro computador analógico do mundo. Apesar de sua idade e da tecnologia limitada da época, o mecanismo é surpreendentemente complexo e sofisticado, podendo prever posições astronômicas, eclipses lunares e solares, e até mesmo as datas dos antigos Jogos Olímpicos. A descoberta do mecanismo de Anticítera desafiou nossa compreensão da antiga engenharia grega e levantou questões sobre a extensão de seu conhecimento tecnológico. Pesquisadores passaram décadas tentando decifrar a função do mecanismo e os métodos usados para criar um dispositivo tão complexo em uma época em que se acreditava que essa tecnologia era inexistente. O mecanismo de Anticítera continua sendo uma descoberta arqueológica significativa que capturou a imaginação de historiadores, engenheiros e do público em geral. Mistérios nos arquivos do Vaticano. Supostamente,
Documentos secretos mantidos nos arquivos do Vaticano têm despertado curiosidade sobre a possibilidade de interações com seres extraterrestres ao longo da história da Europa. De acordo com alegações de um professor russo que teria tido acesso a esses arquivos, os documentos abrangem quase 12 séculos e revelam detalhes intrigantes sobre alienígenas e suas influências em civilizações antigas. Os papéis mencionam contato com extraterrestres em várias civilizações, especialmente com os egípcios e maias. A existência de armas poderosas, descritas como capazes de emitir calor e energia inacreditáveis, também teria sido registrada, incluindo o suposto derretimento das paredes da Babilônia como uma arma de poder destrutivo, semelhante a uma bomba nuclear moderna. O Vaticano permanece reservado e não revela se esses registros realmente existem ou não, mantendo um véu de mistério sobre o assunto. A verdade sobre a possível interação entre extraterrestres e civilizações antigas ainda permanece um enigma. Será que as provas realmente são escondidas no Vaticano? Qual sua opinião? A colônia perdida de Roanoke. A colônia perdida de Roanoke é um dos mistérios mais duradouros da história americana. Em 1587, um grupo de colonos ingleses liderados por John White estabeleceu uma colônia na ilha Roanoke, localizada na costa da atual Carolina do Norte. White voltou para a Inglaterra em busca de suprimentos, mas seu retorno foi adiado devido a vários fatores, incluindo a Guerra Anglo-Espanhola. Quando ele finalmente retornou a Roanoke, em 1590, toda a colônia, incluindo sua própria família, havia desaparecido sem deixar vestígios. A única pista deixada para trás era a palavra Croatoan, esculpida em um poste de madeira, que era o nome de uma ilha próxima à de uma tribo nativa americana. Apesar de extensas pesquisas e investigações, nenhum vestígio dos colonos ou seu destino jamais foi encontrado. Essa história gerou inúmeros livros, documentários e adaptações fictícias. A colônia perdida de Roanoke serve como um lembrete assombroso dos desafios enfrentados pelos primeiros colonos do Novo Mundo e continua sendo um enigma não resolvido. O enigma do Mary Celeste. O Mary Celeste, um navio mercante americano, foi descoberto à deriva no Oceano Atlântico em 4 de dezembro de 1872. O navio foi encontrado em boas condições de navegabilidade, com amplas provisões e os pertences pessoais da tripulação ainda a bordo. Mas o bote salva-vidas estava desaparecido e não havia sinal das 10 pessoas que estavam a bordo. O destino da tripulação e passageiros do Mary Celeste permanece um dos maiores mistérios da história. As famosas teorias sobre o mistério marítimo variam desde pirataria, motim e fraude de seguro até explicações mais fantásticas, como monstros marinhos ou abdução alienígena. Apesar de uma extensa investigação, nenhuma resposta definitiva foi encontrada para explicar o destino misterioso daqueles a bordo do Mary Celeste, deixando o incidente envolto em mistério e especulação. O mistério do evento Tunguska. O evento Tunguska é uma das ocorrências naturais mais misteriosas e poderosas da história registrada. Em 30 de junho de 1908, uma explosão massiva ocorreu perto do rio Podkamennaya Tunguska, em uma área remota da Sibéria, na Rússia. A explosão foi estimada em 1000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, achatando 770 milhas quadradas de floresta e matando cerca de 80 milhões de árvores. A causa exata do evento Tunguska continua sendo um assunto de debate e especulação. A teoria mais amplamente aceita é que a explosão resultou da explosão de ar de um cometa ou meteoroide. No entanto, outras teorias foram propostas, incluindo a possibilidade de um pequeno buraco negro passando pela Terra ou uma queda de uma nave extraterrestre. Apesar da extensa pesquisa científica e numerosas expedições ao local de Tunguska, nenhuma explicação definitiva ou evidência física, como uma cratera ou fragmentos de meteorito, foi encontrada para provar conclusivamente a causa do evento. O sinal WOW. O sinal WOW é um incidente fascinante e inexplicável que ocorreu em 1977 durante uma busca por inteligência extraterrestre no radiotelescópio Big Ear de Ohio State University.
Enquanto analisava dados do telescópio, o astrônomo Jerry Ehman notou um sinal que parecia ser de origem extraterrestre. O sinal, que durou 72 segundos, era incrivelmente forte e parecia vir de um ponto específico no céu. Ehman circulou os dados e escreveu "WOW" próximo a ele, dando ao sinal seu nome memorável. Apesar da extensa pesquisa e análise, nenhuma explicação definitiva para o sinal WOW foi encontrada. Alguns propõem que pode ser resultado de um fenômeno natural ou mesmo um sinal feito pelo homem, enquanto outros sugerem que pode ser evidência de inteligência extraterrestre. O sinal WOW continua a cativar e intrigar pesquisadores e entusiastas do paranormal e do inexplicável. Ele inspirou inúmeras teorias e investigações, bem como uma variedade de referências e representações na cultura popular. O mistério duradouro e o fascínio do sinal WOW servem como o lembrete da complexidade do universo e do nosso lugar dentro dele. O mistério do cronovisor. O cronovisor é uma suposta máquina do tempo que teria a capacidade de permitir ao usuário ver através do tempo, especificamente entre os anos 1960 e 1990. O padre Pellegrino Ernetti afirmou ter contribuído para a invenção desse dispositivo que, supostamente, foi usado para observar eventos históricos como a crucificação de Jesus Cristo. Apesar das alegações sobre o cronovisor, sua existência não foi comprovada até o momento. No entanto, em 2002, um livro escrito pelo padre François Brunet trouxe mais informações sobre o assunto. Segundo o livro, um monge beneditino teria mantido o dispositivo em segredo até a década de 1960, quando confidenciou a Brunet detalhes sobre o aparelho. De acordo com os relatos, o cronovisor foi supostamente construído com a colaboração de 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi e Werner von Braun. A máquina teria sido composta por antenas de raios catódicos e metais capazes de receber som e luz em diversos comprimentos de onda. O objetivo do projeto era documentar eventos históricos e validar os ensinamentos da Bíblia. Padre Ernetti afirmou ter testemunhado eventos como o discurso de Marcos Tilo Cícero no Senado Romano em 63 a.C., a fundação do Império Romano e a destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros eventos bíblicos. A existência do cronovisor é cercada por mistério e controvérsia, e o Vaticano tem sido discreto sobre o assunto. O mistério em torno do cronovisor permanece, as opiniões sobre sua possível existência divergem. O enigma do manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um código do século XV, escrito em uma escrita não decifrada e repleto de ilustrações de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos e o que parece ser de uma natureza alquímica ou medicinal. Apesar dos melhores esforços linguistas, criptógrafos e estudiosos, ninguém decifrou com sucesso o significado do texto ou identificou o idioma em que foi escrito. O manuscrito permanece envolto em mistério até hoje. Se você está curtindo muito o conteúdo do canal, não esqueça de mostrar o seu apoio e gratidão clicando no botão Valeu Demais do YouTube. É uma maneira simples e rápida de nos ajudar a crescer e continuar trazendo conteúdos que você adora. Dito isso, vamos para o próximo item. O mistério de Stonehenge. Stonehenge, um monumento pré-histórico localizado em Wiltshire, Inglaterra, é um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos e misteriosos do mundo. O monumento consiste em um anel de enormes pedras em pé, cada uma pesando até 25 toneladas, que foram erguidas por volta de 2500 a.C. O propósito exato de Stonehenge permanece um mistério, com teorias que variam de um cemitério a um observatório celestial ou mesmo um local para cerimônias religiosas. Stonehenge ainda é o assunto da pesquisa e do debate. Poço do Dinheiro de Oak Island. O Poço do Dinheiro de Oak Island, localizado em uma pequena ilha na costa de Nova Escócia, Canadá, foi o local de uma das caças ao tesouro mais duradouras da história. O mistério começou em 1795, quando um adolescente descobriu uma estranha depressão circular na ilha, que levou à escavação de um poço profundo elaborado ao longo dos séculos. Pedras foram encontradas, mas nenhum tesouro jamais foi encontrado.
Teorias sobre o conteúdo do poço variam desde tesouro pirata e joias perdidas de Maria Antonieta até manuscritos antigos ou relíquias religiosas. Apesar da falta de evidências concretas, incontáveis caçadores de tesouros foram atraídos para Oak-Island na esperança de resolver o mistério enigmático do Poço do Dinheiro e descobrir os segredos escondidos em suas profundezas. Zumbido de Taos. Em torno da cidade de Taos, Novo México, o zumbido relatado pela primeira vez no início dos anos de 1990 foi descrito como um distante motor a diesel, um som estrondoso ao zumbido. Apesar de extensa investigação científica e atenção da mídia, a fonte do zumbido permanece não identificada e continua a deixar perplexos tanto os pesquisadores quanto as pessoas afetadas por ele. Várias teorias foram propostas para explicar o zumbido, desde equipamentos industriais e experimentos militares até zumbidos ou outros fenômenos auditivos. Alguns até sugerem que o zumbido é um resultado de processos geológicos naturais ou uma manifestação de estresse psicológico. Embora a causa exata do zumbido de Taos permaneça um mistério, casos semelhantes e inexplicados foram relatados em outros locais do mundo, adicionando ao enigma. O fenômeno ganhou atenção significativa com o zumbido de Taos, tornando-se um ponto focal para discussões sobre sons inexplicáveis e seus potenciais efeitos no bem-estar humano. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca são uma série de enormes geóglifos localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru, criados entre 500 a.C. e 500 d.C. Esses desenhos misteriosos foram feitos removendo a terra de cor clara do deserto de Nazca e revelando a terra escura sob o maior desses geóglifos, que se estendem por mais de 1.200 pés em toda a paisagem árida. O propósito das linhas de Nazca permanece um mistério, com teorias que vão desde seu uso como um calendário astronômico, marcadores agrícolas ou até mesmo como uma forma antiga de comunicação com seres extraterrestres. Essa maravilha arqueológica atrai turistas, pesquisadores e curiosos de todo o mundo. A notável preservação das linhas e os motivos desconhecidos por trás de sua criação as tornam um mistério duradouro e fascinante não resolvido. Pedras flutuantes do Vale da Morte. As pedras náuticas do Vale da Morte, localizadas no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, são um fenômeno natural desconcertante. Algumas pedras pesando centenas de quilos parecem mover-se pelo leito seco do lago, deixando longas trilhas para trás. O movimento das pedras confundiu os cientistas por décadas, com teorias que vão desde forças magnéticas até o envolvimento de micro-organismos. Pesquisas recentes sugeriram que uma combinação de gelo fino, água e vento pode ser responsável pelo movimento das pedras, mas o mecanismo exato continua sendo um assunto de estudo em andamento. As pedras flutuantes do Vale da Morte continuam a fascinar e desafiar nossa compreensão do mundo natural. Os enigmas de Taman-Chut. Em dezembro de 1948, um homem não identificado foi encontrado morto na praia de Somerton, perto de Adelaide, Austrália, com um pedaço de papel em seu bolso que dizia Taman-Chut, significando terminado ou terminado em persa. As autoridades descobriram um bolso escondido nas calças do homem contendo um código que permanece intacto até hoje. Apesar de extensa investigação e análise, ninguém foi capaz de identificar o homem, determinar sua causa de morte ou decifrar o significado do misterioso código. O caso tem capturado a imaginação do público com teorias que vão desde espionagem e assassinato até amor não correspondido. O enigma do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região na parte ocidental do Oceano Atlântico Norte, aproximadamente delimitada por Miami, Bermudas e Porto Rico. É notória por sua suposta reputação de zona de perigo para navios e aviões, com numerosos desaparecimentos inexplicáveis ocorrendo ao longo dos anos. Apesar de extensas investigações e buscas, nenhuma explicação definitiva para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas foi encontrada.
Alguns propõem que a área pode ser afetada por fenômenos naturais como tempestades repentinas ou maresia e que tenha dado sumiço a aviões, navios e tudo o que tenha se perdido. Enquanto outros sugerem que pode ser o local de atividade extraterrestre ou até mesmo um portal para outra dimensão. Mas agora, me fala, conseguiu entender ou decifrar algum desses enigmas? Então, conta pra gente aqui nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.